Boa noite, a paz do Senhor Jesus para você. Boa noite, Maria. Boa noite, A pastor. paz, tudo A bom? paz, Bom, graças a Deus. estamos retomando, né, Maria, o nosso trabalho aí Sim, das lives, né, que a gente tinha parado um tempinho aí, devido a algumas coisas que nós tínhamos que resolver. E esse programa que nós fizemos há alguns meses, que nós chamamos do Evangelho Puro e Simples, aonde nós estudamos um pouquinho aí a palavra de Deus, né? E estamos aí procurando retomar nas terças-feiras, por volta das 19h45, aí a gente quer estar entrando no ar aí para estar junto com os irmãos aí participando, conversando um pouquinho aí da palavra de Deus, né, Maria? sim. E gostaríamos que os irmãos que estão conosco, as pessoas que estão conosco, interagissem também, porque daí torna mais gostoso O o papo, estudo, né? exato. O papo fica melhor, fica mais gostoso, aonde a gente vai procurar falar um pouquinho da palavra de Deus. Hoje a gente sabe que a palavra de Deus, ela muitas das vezes é falada, ela é lida, mas ainda de uma forma bem escassa, né, Maria? Sim, Nós vemos um estudo hoje muito superficial da palavra de Deus, né? Alguns trechos são citados bastante, outros são ignorados, né? A exato. gente vê que as pessoas muitas das vezes usam a palavra de acordo com aquilo que eles querem, não com o que a palavra verdadeiramente diz, né? Mas a palavra de Deus não é para ser feita dessa maneira. A palavra de Deus ela é para ser estudada, lida, estudada, e em toda ela nós achamos algumas lições para nossas vidas, Com né? certeza. E hoje nós queremos estudar com você um pedaço da palavra de Deus, uma passagem muito interessante, e eu particularmente gosto dela, que é da mulher samaritana. Né? Sim, Nós vamos ver como que Jesus tratou com uma pessoa que era necessitada de uma vitória, que estava necessitada de uma bênção, mas que tinha os seus impedimentos. sim, Né? Como é que o Senhor tratou com uma mulher também que era rejeitada, sim, né? Porque na sua cultura ela era rejeitada, né? exato, Ela tinha suas dificuldades raciais ali também, né? Porque havia um preconceito também na questão da raça, né? Dos exato. samaritanos, por ela ser samaritana, pelo fato dela ser mulher, era uma outro problema que ela tinha, e a questão da vida pessoal dela também era uma outra polêmica. Né? Então, como é que Jesus tratou com essa mulher? Porque é muito fácil quando nós recebemos dentro da igreja pessoas que têm uma vida moral correta, pessoas que não têm esses problemas, mas e quando nós recebemos pessoas que têm essas dificuldades? Como nós vamos Sim, tratar? Como nós vamos tratar com pessoas que são excluídas moralmente, pessoas que sim, são excluídas racialmente, pessoas que sofrem por terem alguma diferença, né? Do que não é o que os outros gostariam. Como é que nós tratamos isso? Como é que nós vamos agir com isso, né? E nós vamos ver aqui como é que Jesus tratou, né? sim, Com uma dificuldade que aquela mulher tinha na questão da sua vida moral, Jesus, ela tinha tido vários maridos, ela estava morando com uma pessoa que não era seu marido. Jesus não disse que era demônio, Maria. não, Como muitas das vezes as pessoas veem que todas as dificuldades e todos os problemas que as pessoas têm são demônios, nem sempre, irmão. Né? Era uma exatamente. dificuldade moral que ela tinha, era uma necessidade que ela tinha, mas que ela não sabia como resolver aquilo e resolvia de outras maneiras, né? Então nós vamos estudar para ver como que Jesus tratou com essa mulher, tá? Então eu gostaria Amém. que você que está aí conosco participasse. Se você tiver pergunta, você pode estar mandando para nós. Vamos procurar responder dentro da palavra de Deus aquilo que nós sabemos, é claro. O Sim, que nós não sabemos, a gente pesquisa, depois exato. responde, mas que nós possamos aí estudar a palavra de Deus e possamos ver o tamanho da graça de Deus, do amor de Deus para com qualquer ser humano, qualquer pessoa, tá? Exatamente. Deus não tem os seus, aqueles que ele escolhe, eu gosto desse, não gosto daquele, não. Deus ama A todos e todos. Deus quer salvar a todos, tá Amém. bom? Vamos só orar para a gente começar, Má? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós estamos aqui reunidos, Pai, junto Isso, com os Deus. nossos irmãos, meu Deus eterno, para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor. Te pedimos que nesta noite o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Abra, meu Pai, o nosso entendimento, o nosso coração, nos dá direção, Pai, e que o Senhor fale ao coração de cada um dos irmãos nesta noite, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Amém? Vamos lá Amém. então, Má. Vamos lendo por partes, Má. Vamos ler os primeiros 4 versículos para a gente poder comentar. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Amém? Então, nós vamos ver aqui, dando o início, né, da situação. Jesus estava ali pregando o evangelho e, ao mesmo tempo, os discípulos estavam batizando as pessoas. Né? E o Senhor, então, Maria, a gente percebe que o Senhor estava num mover ativo ali. Exato. Pessoas estavam sendo batizadas, o evangelho estava sendo pregado, porém, a palavra de Deus, no versículo 4, nos diz que o Senhor precisava atravessar por Samaria. Ele precisava passar por Samaria. A gente sabe que a questão de Samaria, os judeus evitavam entrar em Samaria, porque eles tinham um desentendimento com o povo samaritano. Para os judeus, os samaritanos eles eram um povo impuro, eles não eram considerados judeus, embora eles eram judeus também, que habitavam em Samaria. Sim. Descendentes também de Jacó, né? A única coisa é que os samaritanos, na época dos cativeiros, né, Maria, do cativeiro, eles acabaram se misturando com os povos que as pessoas, que os dominadores traziam e colocavam ali, né? E os impérios colocavam e acabaram misturando a raça. Então, os samaritanos, eles tinham um pouco de mistura. E por isso, os judeus não os aceitavam como irmãos. Tá? Os judeus eles tinham muitos preconceitos, né? E então eles evitavam a qualquer custo passar por Samaria. Exato. Mas o que nós vamos ver é que Jesus quis passar em Samaria. O Senhor não foge de problemas. Exato. Né? O Senhor não foge de situações embaraçosas. Né? Muitas das vezes as pessoas acham, estão aí com seus milhares de problemas, dificuldades, com coisas que para a sociedade não aceita, a sociedade não sabe resolver, e muitas das vezes as pessoas acabam não vindo para Cristo por medo de não serem aceitos. Tá? Só que o nosso Deus, ele não tem esse problema. Exato. O nosso Deus, ele está preocupado em salvar. Ele está preocupado com a nossa vida após essa. E ele quer salvar todos. A todos. Então ele não faz discriminação, não é aquele bonzinho, ou a prostituta, ou o gay, ou ele quer que salve todos. Ele vai dar a chance até o último instante da vinda dele, ele vai dar chance, né, professor? Sim, porque a verdade, Maria, a gente fala, mas Deus aceita essas coisas. Não é a questão do pecado que eu estou dizendo para você. Deus é contra qualquer pecado. Sim. Mas Deus ama as pessoas. E agora, dele, quando a pessoa vem para Cristo, quando a pessoa, no caso, vem para Cristo, o resto é Ele quem vai fazer. As mudanças é Ele quem vai fazer. Nós vamos ver na vida dessa mulher que o Senhor mudou a vida dela. É Ele quem vai fazer as mudanças. Mas, a princípio, o Senhor está chamando todos para que venham ter um encontro com Ele. Você que está insatisfeito com a sua vida, você que está cansado da sua vida, você que já está pensando aí até mesmo em pôr um fim à sua vida, dá uma chance para Cristo. Sim. Né? Deixa o Senhor agir um pouco na sua vida, dá um espaço para que Ele faça alguma coisa. Sim. Se Ele não fizer depois, você continua os seus projetos e tira a sua vida, mas dá um espaço para uma chance, uma nova chance. Né? Para a própria pessoa, né, pastor? Para que deixar Deus trabalhar, né, Maria? Deixa Deus trabalhar no seu coração, na sua vida. Então, era necessário o Senhor passar por Samaria, tá? Hoje, talvez você que está nos ouvindo agora, ou talvez vai nos ouvir depois, né? Porque o vídeo acaba ficando por aí. Aí você fala assim, não sei por que eu liguei aqui, porque é necessário que você ouça. Exato. Há uma necessidade de Deus, de que as pessoas ouçam com relação ao Evangelho. Lá em Samaria, tinha uma cidade, tinha centenas de pessoas que precisavam ouvir as boas novas do Evangelho. Né? E o Senhor, ele não tem restrições, ele não tem preconceitos. Não. Certo? Então nós vamos ver que era necessário passar por Samaria. Versículo 5, Mar. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicás,
perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Pode continuar. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Amém. Amém. Então a gente vai perceber ali os irmãos que estão conosco, né? A Bene, a Beth, O Fernando. Peraí que eu li, a Tânia, né? O Manuel, meu cunhado, né? E a Beth ali tá dizendo assim que Deus ama, né? O Senhor ama o pecador, mas não o pecado. Exatamente. Deus ama o pecador, mas não o pecado. Mas quando nós vemos para Deus, a gente vem como pecador. Sim. E com o pecado. Né? A partir do momento que nós nos encontramos com o Senhor, a gente deixa Cristo morar em nossa vida, aí ele começa, o pecado é perdoado e nós começamos a ter uma nova vida. Né? Mas Deus nos ama, tá? Né? Precisamos separar isso, né, irmão? Coisa que muitas das vezes as pessoas não sabem. Exato. As pessoas acham que o pecado, o pecador é tudo a mesma coisa. Né? Então a gente julga as pessoas pelo pecado dela. Não presta. Não, o pecado não presta. O pecado, ele denigre. O pecado, ele me faz viver uma vida para a qual Deus não me chamou para viver. O pecado. Exato. Mas o pecador, a pessoa, Deus ama. É isso que nós precisamos compreender, essa diferença, porque Deus vê isso. Deus te ama, independente do que você esteja fazendo. Deus te ama, você, Exato. Mas não o seu pecado. Tá certo? E aqui, Má, a gente percebe então que você pode ver que eles eram, né, inclusive a terra que eles estavam, era o local da terra de Israel, né? Exato. Que vê que era o local onde Jacó tinha dado ao seu filho José. Jacó é o filho de Isaac, né? Sim. Que foi o herdeiro da herança que passou a se chamar Israel. E José, que é a história que todo mundo conhece, o menino que foi vendido para o Egito, que foi governador do Egito, que depois salvou ali o povo, né, da fome, e era o filho de Jacó, então, tá? E a gente vê, então, que o Senhor, então, ele entra nesse lugar e ele vai a uma fonte, quer dizer, um local onde as pessoas iam buscar água. Sim. E essa fonte, ou esse poço, né, que era tipo um poço, Jesus senta ali enquanto os discípulos vão comprar comida, tá? Porque Jesus comia, né? Porque Jesus, ele estava num corpo físico, então ele comia. E também ele estava cansado do caminho, ele tinha caminhado a pé, não é que nem hoje que a gente anda de carro, né? Exato. É a pé. E Jesus também cansado, então ele se senta ali para descansar e os discípulos vão então comprar comida. Mas nisso tudo havia um propósito. Sim. Né? Enquanto o Senhor Jesus estava ali, isso era hora sexta quer dizer meio-dia, né? Levando em conta que meio-dia em Israel, da região, é um horário quente, tá? Porque Israel de dia é um calor e de noite é frio, né? Exato. Então era aquele calor e ao meio-dia não era uma hora onde ninguém ia buscar água na fonte. Por quê? As pessoas buscavam água num poço de manhã, cedo, antes do sol raiar, né? Mas a gente percebe que essa mulher, ela deixa para buscar água ao meio-dia. Por que ao meio-dia? Porque era improvável que houvesse alguém na rua naquele horário. Exato. Sabe aquele tipo, quando nós olhamos para essa mulher samaritana, nós vamos perceber uma mulher sofrida, uma mulher que estava com vergonha de enfrentar pessoas ou de encarar pessoas, talvez pela sua forma de viver. Sim. Ela estava se escondendo. Era uma mulher que estava vivendo numa solidão. E ela vai justamente buscar água num horário onde para ela não haveria possibilidade praticamente nenhuma de encontrar alguém. Principalmente o judeu, né?
Primeiro que os judeus nem entravam em Samaria, né? Exato. E todas as pessoas daquela hora ou estavam em suas casas ou estavam em seus trabalhos, e as mulheres estavam, já tinham buscado a sua água, estavam dentro de casa. Então você vê aqui que aquele horário para ela seria, na verdade, um horário até de refúgio, Sim. né? Só que naquele dia, o plano dela foi meio frustrado, né? Eu creio que ela abriu a porta da sua casa, pensando como todos os dias, eu vou enfrentar esse sol escaldante, vou lá buscar a minha água, vou rapidinho, não vou ver ninguém, volto correndo, assim não tenho que encarar ninguém, ninguém vai, ou muitas das vezes ninguém vai dizer nada de mim, né? Eu não vou ser apontada, vou ficar na minha e boa. Só que naquele dia tinha alguém sentado no poço. Tem alguém esperando já, né? Ela não sabia. A gente vê os nossos planos frustrados mesmo, né? A Maria, na verdade, Jesus tinha marcado o encontro com ela e ela não sabia, né? Já aconteceu isso com você? Já. No dia que você teve o encontro com Cristo, ele marcou o encontro com você e você não sabia. Exato. Quantas vezes o Senhor marca encontro conosco que a gente não sabe, né, Maria? Ninguém me avisa, ninguém me avisou, aconteceu, né? A mulher de Samaria também. O Senhor Jesus, ele já sabia que aquela mulher iria no poço. O Senhor Jesus já sabia que aquela mulher necessitava de uma cura, necessitava de uma libertação e necessitava de salvação. Então o Senhor Jesus, ele vai estrategicamente esperar aquela mulher bem no poço. Amém. Né? Nós vemos que ela, Maria, ela ia buscar água, né? Para beber. Né? E interessante que nós vemos que, apesar dela ter visto Jesus, ela não recuou. Exato. Né? Ela prosseguiu. Tá? É importante a gente sempre ter isso no nosso coração. Quando nós temos um obstáculo a vencer, não devemos ficar recuando, devemos prosseguir. Jesus era um obstáculo, ela não conhecia o Senhor, né? Não sabia o que o Senhor queria, não sabia o que o Senhor ia dizer para ela. Tá? Mas era um obstáculo, mas ela não desistia, ela foi adiante. Não desista dos obstáculos que surgem na sua vida. Por que muitas das vezes as pessoas vão para a igreja, Maria, começa até bem, mas depois elas param? Porque tudo tem obstáculo, irmão. Tem. Na igreja, irmão, a igreja a gente tem que entender que ela não é um lugar perfeito. Não é, está longe de ser. A igreja não é o céu, irmão. Está longe de ser isso. A igreja, ela é como um hospital, onde tem pessoas ali feridas, doentes, onde tem pessoas ali que estão em tratamento intensivo, outras estão já melhorando, quase na alta, né? Já está partindo, né? Outras ainda não compreenderam. Então, a igreja, ela é um lugar de tratamento. E muitas das vezes as pessoas entram na igreja e esperam que a igreja seja o céu, e a igreja não é o céu. E aí você vai se deparar com irmãos que ainda não têm uma total dependência de Deus, que ainda não vivem 100% o evangelho. Você vai perceber pessoas que ainda não têm domínio sobre o seu temperamento, que muitas das vezes são rude, que muitas das vezes não te cumprimenta, que muitas das vezes não fazem até acepção, porque são pessoas que ainda estão em tratamento. Sim. E aí a gente muitas das vezes desiste. Não é, Maria? Pega as coisas da gente e fala, eu não volto mais, eu não quero mais saber, né? E não é assim, não desista. Se você quer ter algo com Deus, aprenda uma coisa na sua vida, desistir não é o caminho. Nós temos que enfrentar os obstáculos, sejam eles quais forem, e enfrente os seus obstáculos. Pastor, mas na igreja tem uma pessoa de nariz empinado que eu não suporto, é o seu obstáculo? Enfrente! Não é, mano? Meu Deus do céu, pastor, eu não suporto. Em frente, irmão. A gente, quando quer uma bênção, quando a gente quer algo, a gente tem que enfrentar os obstáculos. Porque se toda vez que nós ficarmos voltando para trás, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Se aquela mulher tivesse voltado para trás, o que teria acontecido com ela? Ela continuaria na vida dela. Não teria recebido nada. Você entendeu? Voltar atrás não me faz receber nada. Só faz eu rodar que nem caranguejo, né, Maria? Exatamente. Não, Deus não me chamou para isso. Um passo para frente, 2 para trás. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você enfrente os seus obstáculos, tá? Ela enfrenta. E ela vai, então, até o poço, onde
o Senhor Jesus está, né, Maria? Sim. E o Senhor Jesus, a gente vai perceber que não é ela que puxa a conversa com o Senhor. Não, foi o Senhor. Por que ela não puxaria? Porque uma mulher jamais puxaria conversa com um homem público. E ainda mais um judeu. Uhum. Né? Ela nunca faria isso. Então eu acho que ela foi ali quietinha, tentar tirar água, e o Senhor, então, ele puxa a conversa. Jesus vem até nós. Não é assim que acontece? Eu que fui atrás de Cristo. Não, foi Cristo que foi atrás de você. Foi Cristo que veio te chamar. Mas não foi o desemprego que me levou na igreja. Tá, mas o Senhor usou o desemprego para te chamar. Né, Maria? Então, na verdade, sempre é o Senhor que vem atrás de nós. Né? E a Bíblia vai dizer que o Senhor, então, puxa uma conversa com a mulher. Sim. Ele pede o quê? Água. Me dá água. Né? Ela estava ali no poço, me dá água. Sim. Né? E aí, o que ela responde? Se eu soubesse quem eu sou, né? Jamais me pediria água, né? Antes ela fala para ele assim, viu? Eu sou samaritana. O senhor é um judeu. Como é que o senhor pode me pedir água? O senhor não lembra que nós temos uma rixa? O senhor não lembra que os judeus conversam com os samaritanos? Como é que o senhor pode pedir para mim água, sendo eu uma mulher samaritana e impura? Sim. Mas Jesus amava aquela mulher. Você talvez esteja ouvindo aí e fala, como é que eu posso entrar numa igreja, ser um impuro, ser um sujo, ter uma vida de pecado? Como é que eu posso buscar a Deus? Como é que eu posso amar ao Senhor Jesus? Jesus ama você, irmão. Entenda isso. E é da maneira que você tá. Jesus ama. Agora, dá para explicar esse amor de Deus? Não dá, irmão, não dá. Não tem como explicar o amor de Deus. Eu sempre falo com os nossos irmãos lá na igreja, que quando a gente volta no princípio, lá no Gênesis, Maria, e quando a gente vê que o homem pecou, qualquer um de nós, se tivesse o poder de Deus, teria destruído o homem ali, pronto, acabou. Para que eu vou esquentar minha cabeça com um povo, um casal, que não soube obedecer uma ordem que eu dei? Peraí, destrói logo, acaba com tudo, não era mais fácil? Mas não. O que o nosso Deus faz? Ele providencia, ou melhor, ele já tinha providenciado a salvação e a entrega, a sua própria entrega, né? Porque Jesus é Deus, a sua própria entrega por nós. Dá para explicar esse amor, irmão? Não. Irmão, o que tínhamos para oferecer a ele? Nada. Se você for ver Adão, quando o Senhor o cutuca ali e fala, Adão, por que você fez isso? O que Adão fala? Foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, o Senhor é culpado. Não é verdade? Você morreria por uma pessoa, Maria, que você ama, deu tudo, desobedeceu você, perdeu tudo, deu lugar ao seu inimigo. E ainda diz que você é culpado. Ainda culpa você de ter... Que a culpa era sua. Exatamente. Você morreria por ele? Você salvaria? Não, irmão. Mas Deus salvou. É inexplicável o amor de Deus. É inexplicável. É inexplicável, né? O amor de Deus. Não tem como a gente explicar a forma como Deus nos ama. Sim. Não tem. Mas ele ama. Pastora, não é impossível Deus me amar. Deus te ama. Incondicionalmente. Incondicionalmente, Deus te ama. E esse amor de Deus é tão grande que, além dele me amar, ele quer mudar a minha vida, porque ele me ama. Sim. Mas não é mudar a minha vida para o bel prazer dele, porque ele quer que seja. Não, é porque ele quer que eu viva bem. Ele quer que eu tenha vida e a tenha em abundância. Ele quer que eu seja dono da minha vida e não os outros. Ele quer que eu saiba, diga o sim e o não para aquilo que eu quero e não seja escravo de ninguém. Exato. Ele me ama ao ponto de querer que eu viva a vida que ele me deu intensamente, mas com sabedoria, para que eu não caia nas armadilhas, que eu não fique preso novamente. Sim. Tá? O Senhor amava aquela mulher, então ele conversa com ela. Ela nunca conversaria com ele. Ele conversa com ela. Sim. E aí ela fala pro Senhor, né? Se então, Jesus responde para ela, né? Como sendo, aí já li, né? Como sendo. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
Aí nós vemos que Jesus começa a revelar quem ele é, Maria. Olha, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo, você pediria para mim. E eu te daria água viva. Só que, logicamente, ela não compreendeu o que Jesus estava dizendo. Sim. Ela achou que Jesus estava falando com relação ao poço mesmo, a água do poço. Tanto é que ela vai responder na questão física, né, Maria? O que ela vai dizer para ele? Veja lá. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Amém? Você vê como é que ela vai responder, viu, Senhor? Olha, o poço é fundo. E água viva, na verdade, sabe o que era, Maria? Eles cavavam um poço, quando jorrava aquela água sem você ter que puxar. Exato. Era chamado de água viva, como se fosse uma fonte, né? Não era o caso desse poço aqui. Mas existia poços que eles eram assim, que eles jorravam. Você vai ver isso muito na peregrinação de Abraão, né? Que ele acha um poço de águas e vivas ali, e as águas jorram, né? Então, ela fala assim, viu, mas esse poço aqui não é assim. Cadê o poço de águas vivas? Como é que o senhor tem esse poço? Se esse aqui que nós temos já faz anos e anos, foi o nosso pai Jacó que deu para nós, que deu para o seu filho José, é a herança dele que nós temos aqui. Acaso o senhor tem mais autoridade do que ele? Exato. Para nos dar alguma coisa? Exato. Ela não sabia quem ele era, né, irmãos? E aí o Senhor, então, vai responder para ela, né, Maria, no versículo 13. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Amém? Aí o Senhor pega e fala para ela, olha, eu estou falando de outra coisa. Se você beber dessa água aqui, você vai voltar a ter sede. Sim. Porque é assim conosco, não é, irmão? Eu tomo um copo de água, agora não tomei, já vou tomar de novo. Eu continuo tendo sede. Essa água física é natural a gente tomar para o nosso corpo, é natural. Mas o Senhor não estava falando dessa água. O Senhor estava falando de uma água na qual mudaria a história da vida dela. Era uma água que não ia saciar a questão humana somente, ia saciar a questão espiritual. Sim. O Senhor estava falando de salvação. O Senhor estava falando de uma esperança que ele queria colocar no coração daquela mulher. O Senhor estava falando de uma resolução de problemas, porque quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu entrego os meus problemas também, e o Senhor entra com a providência dele. O Senhor estava falando de uma vida aonde ela não seria mais aflita, sim, aonde ela teria paz. Exato. O Senhor estava oferecendo para ela a salvação. Toda vez que o Senhor Jesus chega até você, se você já é um cristão, glória a Deus, mas se você não é, saiba que o que o Senhor está querendo te oferecer é a salvação. Ah, mas eu preciso de uma vitória na minha vida financeira, mas o que você realmente precisa, além da sua vitória financeira, é a sua salvação. Porque todas as outras coisas são inerentes a essa terra, Maria. Mas a salvação é eterna. Exatamente. Ela é o meu passaporte para a minha última viagem. Exato. Para a última viagem, ela é o meu passaporte. Eu necessito da salvação, essa água viva. A única pessoa que tem para nos dar é Cristo Jesus. Tá? Em Isaías ele fala, quem tem sede, venha e beba de graça da fonte da água da vida. Tá? O Senhor tem água, o Senhor tem salvação, sabe? A água é uma coisa interessante. Se você sabe que a gente consegue ficar sem comer por vários dias, né? Exato. Mas não consegue ficar sem água, né? Quando você está com sede, e você toma aquela água, ela te dá um estado assim de refrigério.
Ela sustenta. Você fica, nossa, como é que pode uma água ser uma coisa assim tão boa, né? A gente vive sem refrigerante, a gente vive sem suco, mas não vive sem água. Exatamente. E Não não é? adianta querer Não substituir a água adianta. por um suco, Não, por uma. ela faz falta. Ela faz. Chega uma hora que você quer Então água. o senhor compara isso à questão da sede do nosso espírito. Sim, O nosso espírito está com sede. E é sede de Deus. exato. Sede da palavra de Deus. Sede da água que Jesus tem para nos dar. Então E ele vai muitas vezes a gente, oferecer isso. e muitas vezes a gente sente um vazio, né, pastora? E a gente vê que a gente está precisando de algo a mais, não tá? Muitas vezes você já me encontra com pessoas que dizem, nossa, eu sinto um vazio, algo, né? Tá faltando algo, né? E esse algo é essa água viva. É essa água, Exatamente. né? É Jesus que está faltando na vida da pessoa. E às vezes, Maria, que nem como a gente estava falando aqui, às vezes a gente substitui a água por refrigerante, por Exato. suco. Às vezes nós também substituímos a água espiritual que nos falta por outras coisas. Sim. Você entende? Por umas alegrias passageiras, no caso essa mulher por coisas amorosas, por aventuras, por prazeres, porque está faltando algo em nós. E a gente está sempre correndo. Só que não resolve, não mata a sede, não mata. Não, exatamente. Porque você precisa da água, você precisa, o seu espírito precisa de Deus. Exatamente. Né? Assim como o seu corpo físico precisa da água para que ele possa funcionar normalmente, o seu espírito precisa de Deus para que você possa ter vida e vida em abundância. Amém. Né? Vamos continuar? Versículo 16, você leu? Pediu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta. Não, eu não li o 15, eu acho, né? A mulher lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, respondestes acertadamente ao dizer que não tens marido. Continua. Pode ler. Pois 5 maridos já tivesses, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falasses a verdade. Amém? Então a gente vai perceber aqui, Maria, a mulher, quando o Senhor fala de uma água que ela não teria mais sede, ela entende como se fosse até mesmo físico, então ela fala, então me dá essa água, porque daí eu não preciso vir mais no poço, eu tô fazendo um sacrifício de vir aqui ao meio-dia, todo dia, passando um medo danado de encontrar alguém, então me dá dessa água. O Senhor fala, tá, eu dou, mas vai lá e chama seu marido. Exato. Né? E aí o Senhor pega num ponto fraco. Quer dizer, e ela confessou, né, pastora? É a mesma coisa quando a gente chega a Cristo, né? O que Jesus pede para nós, que a gente se abra. Ele já conhece, ele já sabia de todos os maridos que ela teve. Com certeza. Né? Como ele conhece o nosso interior, o que Jesus está pedindo é que a gente se abre, se entregue. Se entregue totalmente, confesse os seus pecados, né? Não precisa confessar homem nenhum, confessa a Cristo, né? E confessa os nossos pecados e confessa a Ele como o único Senhor e Salvador da nossa vida, né? Suficiente. E o Senhor, então, mostra, né, ali também, Maria, para ela, que ele conhecia ela. Sim. Que não tinha sido um engano que ele está ali, que ele sabia muito bem a vida difícil que ela levava e sabia muito bem quais eram as feridas que ela tinha. Ela já tinha tido 5 relacionamentos, irmão. Um relacionamento é difícil, imagina 5. Você imagina quanta ferida não tinha nessa mulher? Naquele coração. A gente não sabe, a Bíblia não diz se ela era viúva desses 5 maridos ou se ela era divorciada dos 5 maridos, né? Mas enfim, se ela fosse viúva, eram 5 perdas. Se ela fosse divorciada, eram 5 frustrações. Ou mesmo, né? Não, 5 frustrações, Maria, que não deu certo, 5 relacionamentos que não deu certo. E ela estava agora envolvida com um 6º que não era marido dela. Então não se sabe se ela era amante desse homem. Exato. O que ela era. Exatamente. Você entende? Ela estava vivendo com uma pessoa que não era o seu marido. Então você imagina que a alma dessa mulher estava totalmente ferida.
E por isso ela se escondia. Exatamente. O estado emocional dessa mulher, ela poderia estar até numa depressão, Maria. O estado que ela estava, e talvez ali, sem sentido a sua vida, se escondendo das pessoas, se sentindo a pior das pessoas, porque às vezes quando a nossa vida as coisas não dão certo, é assim que a gente sente a pior das pessoas, a gente começa a se culpar, né? E vamos lá, dentro de 6 relacionamentos, ela podia se culpar, a culpa foi minha, eu que errei, eu que falhei. Sim. Não é? Então, quer dizer, as culpas que nos assombram quando as coisas não dão certo, quando você entra, por exemplo, numa dificuldade financeira, vem as culpas. Puxa, fui eu que fiz isso, fui eu que causei aquilo, foi falta de pensar, ou você fez alguma besteira, né? Algum negócio que deu errado, vem as culpas em cima de você. Quando seus filhos começam a dar problema, a gente começa a se culpar, a culpa é minha, porque eu larguei para trabalhar, porque eu tive que fazer isso, porque eu não falei aquilo. As culpas vêm chegando e elas vão te dominando e vão te matando. Como? Vão te corroendo, Maria. Jesus sabia disso. Sabe, meu irmão, Jesus sabe o que nós sentimos. Por que ele sabe? Porque ele também foi humano, ele é humano. Ele sabe as dores que nós temos. Ele sabe que aquela mulher estava ferida. Ele sabia que o fato dele ser um judeu e conversar com ela mudaria alguma coisa no coração dela. Ele sabe que o fato dele conversar, oferecer para ela água, faria com que ela percebesse que ela tinha uma certa importância, coisa que talvez ela já não percebesse mais. Ele queria tirar ela daquele estado que ela estava, Maria, para que ela pudesse enxergar a vida. Deus precisa tirar a gente do estado lamentável que nós vivemos para nós podermos enxergar a vida, Maria. Para termos liberdade, né? E para podermos ter esperança. Exatamente. Porque senão nós não temos, né? E ali o Senhor então olha para ela e quando ela, eu creio que o Senhor fala, vai chamar o teu marido, eu creio que ela baixa a cabeça e fala, eu não tenho marido. Porque de uma forma vergonhosa, ela não tinha mesmo. Né? E o Senhor fala para ela, tá certo, eu sei que você não tem. Eu sei que você já teve 5. E sei que esse que você mora hoje não é seu marido. Eu sei disso. Mas o Senhor não fala para ela num tom acusatório, como as pessoas falam conosco. Exatamente. Não estou chorando, irmãos. Eu estou só mexendo. Sabe qual é o problema, Maria? Nossa, a gente tem muito que aprender com Cristo. Muito, muito. Porque nós, muitas das vezes, humanos, depois que Cristo nos perdoa, quando nós vamos conversar com outra pessoa que está vivendo alguma situação difícil, nós acusamos. Nós esquecemos que Cristo não nos acusou. Esquecemos de onde. Esquecemos que nós também estávamos no mesmo pecado. O Senhor Jesus não falou para ela em tom acusatório. O Senhor falou, eu sei. Sim. Eu sei que você teve. Eu sei, em outras palavras, eu sei o que você está vivendo. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei quais são os seus dilemas. Eu sei tudo isso, mas o Senhor queria confessar para ela algo maior. Você quer ver? A conversa continua. Sim. Vamos lá. Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre esse monte. Mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Deixa eu falar até aí. Então a gente percebe, Maria, que o Senhor começa a revelar as coisas para ela. Sim. Ela podia esperar de quando o Senhor revelou aquilo, ela olha para o Senhor e fala, eu vejo que o Senhor é um profeta. Quer dizer, eu reconheço, porque o Senhor falou da minha vida, coisas que só eu sei. Que eu escondo.
Senhor falou, o Senhor é o profeta. Ela podia esperar que, como um profeta, viesse uma acusação ali, viesse uma palavra difícil ali, mas o Senhor não faz isso. Né? A gente vai perceber, com a mansidão dele, né? e depois a gente vai perceber que ela começa a dizer, então, olha, Senhor, o negócio dos nossos pais, ela muda de assunto, né? Sabe quando a gente não quer falar numa coisa, a gente muda de assunto? Nossos pais adoraram aqui, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Então, a gente não sabe né, onde se deve, qual é o lugar, se o Senhor é um profeta, então me responde qual é o lugar que a gente deve adorar. E aí o Senhor, então, começa a declarar para ela, né, que a hora estava próxima, aonde não seria nem em Jerusalém, nem em Samaria, né? Mas que Deus estava procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. A todo tempo, em qualquer lugar. E o Senhor estava chamando essa mulher para ser uma adoradora em espírito e em verdade. E nesta noite, Ele está chamando você, sim, que está nos ouvindo, para ser um adorador em espírito e em verdade. Quer dizer que eu não preciso ir para a igreja? Não é isso que eu disse. Eu disse que não há um lugar específico, não existe uma igreja correta, uma igreja certa, né? Tá certo? Tem umas heresias também que você tem que saber, né? Aqui, né? Somos nós, né? Você deve frequentar um local de adoração, você deve. Sim. Mas não existe o local correto, né? Essa igreja é santa, aquela não. Não, irmão. Desde que essa igreja esteja fundamentada na palavra de Deus, né? Você percebe que há um compromisso com a palavra de Deus. Não há os exageros que a gente vê por aí. Não foge da palavra. Adora o Senhor. Sim. O importante é nós adorarmos ao Senhor. Tá? E o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é, Maria? E depois nós vamos perceber o quê, Má? Pode continuar. Que ele vai falar, né? Deixa eu terminar aqui primeiro, né? Que o Senhor vai dizer, olha, né, vós adorais o que não conheceis. Quer dizer, os samaritanos adoravam sem conhecer a Deus, porque eles eram impedidos até de ir para o templo. Sim. Eles não podiam ir lá para estudar, eles não podiam fazer nada, né? Mas nós adoramos o que conhecemos, né? Porque a salvação vem dos judeus. O Senhor estava dizendo, olha, a salvação vem dos judeus, ou seja, é da nação dos judeus que nasceria o Salvador. Era isso que o Senhor estava dizendo para ela, né? Pode ler o 24, né? Que você já li, né? O 24. Isso, pode ser. A mulher disse a Jesus, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus, eu que te falo, sou o Messias. Olha, Maria, que revelação que o Senhor não fez para os judeus. Não fez. Você pode prestar atenção que quando os judeus encostavam ele na parede, o Senhor é o Messias, ele fala, você que está dizendo. Exato. Né? Ou ele fala assim, as obras que eu faço são as mesmas que o Pai faz, mas ele nunca pronunciou, eu sou o Messias. Olha o que ele fala para essa mulher. Assegurou-lhe Jesus. Né? A mulher entende a situação e fala, não, Senhor, eu sei que a salvação vem dos judeus. Eu sei disso. Eu sei que são os judeus que são responsáveis para trazer o Messias ao mundo, né? E que quando ele vier, ele vai nos ensinar tudo. Quer dizer, olha o coração dessa mulher para aprender, Maria. Ela estava esperando isso, né, pastor? Ela estava esperando o momento em que algo aconteceria, né? E aí, nessa expectativa dela, o Senhor Jesus fala, eu sou. Eu que falo contigo, sou o Messias. E ali, nós não vamos continuar a ler por causa do nosso tempo, mas se você continuar, você vai perceber que após isso, pode ler mais um pedacinho, vai, Maria, dá tempo aí. Veja o 27, leia para mim. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou, que queres saber? Ou, por que falas com ela?
A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, das cidades e foram onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come. Mas ele lhe disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizei vós: ainda há 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos afirmo: erguei os olhos e vedes os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o ceifador, o ceifeiro. Dessa forma, é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantaste. Outros realizaram o cultivo e vós usufruístes do labor deles. Amém? Então nós vamos ver que uma coisa interessante, quando ela recebe a boa nova, Maria, ela esquece do que ela era. Sim. Quando Jesus entra na nossa vida, irmão, algo acontece. Não é? Há uma mudança instantânea quando Jesus entra. Ela larga um cântaro lá e vai para a cidade. Quer dizer, eu tenho que contar. Quer dizer, ela estava até aquele momento, antes de Cristo, ela fugia de todo mundo. Agora ela vai atrás das pessoas para contar o que aconteceu. Não dá para guardar um milagre. Não dá. Ela tinha que contar. Sim. Quantos anos ela sofreu? Agora Jesus me mostra uma salvação. Jesus me mostra uma esperança. Aquilo que eu esperava aconteceu. Jesus está aí, irmão. Ela sai correndo e conta. E ela foi uma evangelista e tanto ali, né, Maria? Sim. Ela traz a cidade inteira para ouvir Jesus. Para ouvir Jesus. Para ser salvo, né? Para ser salvo. E ela vai e fala: olha, eu encontrei o Messias. Porventura não é ele? Pois ele falou de tudo que eu vivo. Não é ele que é o Messias? Não é ele que é Deus? Isso. Não é ele que é o onisciente, onipotente, onipresente, que sabe tudo? É ele. Sim. Ela reconheceu, né? Reconheceu. Ela não vai dizer: eu encontrei um grande profeta. Não, eu encontrei o Messias. O Messias. Né? E ali a cidade inteira se achega aos pés de Cristo. E a Bíblia vai dizer que no final, eles falam assim: nós agora cremos que ele é o Messias, não pelo que você está falando, mas pelo que nós vimos. Tá? Crer que Jesus é o Messias. Sabe, irmãos, eu sempre pergunto lá na igreja para os irmãos: quem é Jesus para você, né, Maria? Exato. O que é Jesus para você? Uma vez o Senhor Jesus fez essa pergunta para os discípulos, né? Perguntou para os discípulos o seguinte: olha, o que os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos começaram a dizer: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, ou que o Senhor é um dos profetas do Antigo Testamento. Aí o Senhor olha para os discípulos e fala para eles: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E aí o Senhor fala para Pedro: bem-aventurado és, Pedro, porque foi Deus quem te revelou isso. Quer dizer, o Senhor, nós precisamos saber quem é Cristo para nós, irmãos. Amém. Agora, tem muita gente que tem uma visão de um Cristo que é um gerente bancário e dá um empréstimo. Exato. É isso que é Cristo para você? Tem outros que confundem Cristo com um curandeiro somente, Maria. Só vai me curar. Só me curar. Tem gente que confunde Cristo como um vidente. Vai lá para falar o meu futuro, o que vai acontecer comigo no futuro. Né? Tá duro para viver o presente, tá, pastor. Quem dirá o futuro. Mais saber do meu futuro. Tem gente que pensa que Cristo é um advogado somente. Exato. Né, que vai resolver os meus problemas conjugais, um aconselhador. Tudo bem, irmão, que ele faz tudo isso. Mas quem é Cristo para você?
E você vê que essa revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus, é só Deus que pode colocar no nosso coração. Sim. Quando a gente abre o coração para entender, para buscar quem é Cristo, o Pai revela a nós quem é Jesus. Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus é muito mais do que um amigo, do que um companheiro, embora ele seja tudo isso, ele é mais. Ele é o Deus. Ele é o Deus vivo, que desceu do céu, que morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos uma nova vida com ele e para a eternidade. Morreu e ressuscitou. E ressuscitou, para que nós vivêssemos com ele. Exatamente. Agora, depende de nós, se nós queremos continuar buscando a nossa aguinha nas horas escondidas, ou tomando uma aguinha aqui quando vai na igreja, outra aguinha lá quando vai de novo, mas continua no vazio, sem nada novo. Ou queremos essa água viva. Ou queremos água viva. Que jorra. Sabe, irmão, às vezes nós estamos na igreja e estamos sedentos. Continuamos sedentos. Porque não conhecemos o Cristo, Maria. Porque nós não abrimos o coração. Não deixamos Deus revelar quem é o Cristo para nós. Não conhecemos a Ele. Não confessamos os nossos pecados. Não reconhecemos que somos pecador. Não. Então não sabemos quem Ele é, Maria. Exato. E Deus quer se revelar para você. Jesus quer revelar quem Ele é para você. Amém? Bom, eu espero que os irmãos tenham aí compreendido. Agradeço aí os outros irmãos que entraram, né, Maria? Você consegue ler? O Edson, né? Edson Pereira. Isso. De Azevedo e Luiz Rosa. Isso. Deus abençoe aí os irmãos que estiveram conosco, né? Que o Senhor aí abençoe você. E que Deus venha nos dar o entendimento, né? Venha saciar a nossa sede nessa noite. Venha encher o nosso coração da presença dele. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós colocamos, meu Pai, diante do Senhor, mais uma vez, a vida dos nossos irmãos, Pai. Sim, todos aqueles que nos acompanharam nesse estudo, Pai, nesse momento onde falamos da Tua palavra. Oh, Deus, os corações que estão aflitos, necessitados, Pai, amargurados, angustiados, meu Deus. Pessoas que estão sem esperança nessa noite, Pai querido. Oh, Deus, pessoas que estão desiludidas com a sua fé, meu Pai, com a forma, meu Deus, com a qual a sua vida tem se conduzido. Ah, Deus, entra, meu Pai, nessas vidas agora. Oh, meu Deus, providencia um encontro real agora, meu Pai. Toca, Senhor eterno, faz a tua obra, revela ao coração quem tu és, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo possa sussurrar no ouvido do teu povo nesta noite, que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, aquele que nos ama, meu Pai. Oh, Deus, alcança agora com o teu poder. Cura, meu Deus, aquele que está enfermo. Envia o socorro, meu Deus, aquele que está necessitado. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, põe por terra as obras do diabo nesta noite, Pai. E estabelece a tua presença, meu Deus. Para a glória do teu nome, eu te peço, Senhor, alcança cada um, meu Pai. E que o teu povo tenha vitória, meu Deus, para a glória do teu nome santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer aí estar com os irmãos, né? Vamos sentir saudade até terça, né, Maria? Sim, até terça-feira que vem aí nós estamos de volta, se Deus assim quiser. Em nome do Senhor Jesus. Fica aí na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço para todos aí. Compartilhe, irmãos. Compartilhe essa live, né? Para que mais pessoas possam estar ouvindo essa palavra dessa noite. Amém. Né? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém? Amém.